Irritados com o questionamento, os capangas partem para a violência, mas Noah rapidamente invoca Leviatã e os derrota, deixando-os inconscientes sem matá-los. Todos ficam impressionados com sua habilidade, mesmo sem reconhecê-lo. A história começa com um garoto acordando em um quarto que ele não reconhece. À medida que vai despertando aos poucos, ele percebe uma mulher olhando para ele. Confuso, ele tenta se mexer e acaba olhando para as próprias mãos. Antes que consiga processar tudo isso, um homem alto, vestindo uma armadura completa, entra no quarto. A mulher imediatamente abaixa a cabeça e se dirige a ele como rei. Ao ver isso, o garoto começa a se perguntar se aquele homem é o governante de toda a terra. Pouco tempo depois, o bebê é levado até um sacerdote para uma cerimônia formal de nomeação. Durante o ritual, ele recebe o nome Noah e é oficialmente declarado o 13º príncipe imperial. No momento em que isso acontece, Noah checa seu status novamente e vê príncipe imperial adicionado ao seu título, confirmando que ele é o filho direto do próprio imperador. Quando a cerimônia termina, o imperador pergunta sobre a afinidade de Noah. O sacerdote responde que sua afinidade é a água e que o território que lhe foi designado será Umbria, uma terra fortemente povoada por membros do clã da água. Ao ouvir isso, o imperador solta um pequeno suspiro de alívio antes de pedir ao sacerdote que revele os atributos completos de Noah. No instante em que os atributos são lidos em voz alta, todos na sala ficam paralisados. Cada um dos atributos de Noah já está no máximo, e sua afinidade com a água alcançou o rank SS apesar de ele ter nascido há apenas algumas horas. Isso só pode significar uma coisa: ele já despertou. E um despertar no nascimento é algo que ninguém jamais tinha visto antes. Naquele momento, todos percebem que estão presenciando o nascimento de um prodígio de nível monstruoso. É então que Noah finalmente aceita a verdade. Ele foi reencarnado em uma nova vida como um nobre. O império em que agora vive é conhecido como Império Mirs, uma poderosa nação de guerreiros cercada por cadeias de montanhas escarpadas. Sua capital fica em uma vasta planície aberta, e o império vive atualmente uma era dourada. 6 anos se passam. Durante esse tempo, Noah descobre uma verdade crucial sobre suas habilidades. Para todos os outros, seus atributos parecem absurdamente altos. Mas, na realidade, esses números são inflados pelas pessoas que o servem. Sua habilidade de água em Rank S vem inteiramente de Umbria, enquanto muitos de seus outros aumentos de atributos vêm das criadas designadas a ele. Em resumo, Noah fica mais forte quanto mais subordinados ele possui. Além disso, ele começa a suspeitar que seu nível talvez nem tenha um limite máximo. Enquanto Noah almoça, uma bela criada chamada Evelyn se aproxima e anuncia que tanto o príncipe herdeiro quanto o quarto príncipe vieram visitá-lo. Ele pede para ser levado até eles imediatamente e logo encontra seus irmãos mais velhos, Albert e Henry. Após trocarem cumprimentos, Albert explica que eles não vieram de mãos vazias. Um servo trêmulo entra carregando um estojo de espada, de onde emana uma aura sombria e opressiva. Albert ordena que o estojo seja aberto e, no instante em que isso acontece, Noah ouve gritos, soldados implorando por suas vidas. Ele sabe imediatamente que aquelas vozes são reais. Albert diz a Noah para pegar a espada. Embora cada instinto dentro dele diga para não fazer isso, Noah entende que não pode recusar um presente do príncipe herdeiro. Ele levanta a lâmina com cuidado, sentindo seu peso antes de se firmar. Então Albert revela o nome da espada, Leviatã, a espada de elemento água mais forte do Império. Mais de 120 pessoas morreram tentando empunhá-la. Ao ver Noah tenso, Henry o tranquiliza, dizendo que qualquer um indigno teria sido morto instantaneamente só de tocá-la. O fato de Noah ainda estar vivo prova que ele é, no mínimo, compatível. Albert dá um tapinha nas costas de Noah e vai embora, dizendo que o teste foi um sucesso. Por dentro, Noah está furioso. Enquanto se afastam, Henry questiona se foi sábio deixar Leviatã com Noah. Albert responde que a espada pertence a alguém brilhante, e que o brilho precisa aprender como é ser mordido pela própria arma. Mais tarde naquela noite, Noah percebe que sua criada Zoe está agindo de forma inquieta. Após insistir um pouco, ela admite que sua cidade natal foi destruída por uma inundação, acabando com a fazenda de sua mãe. Desesperada, ela chegou a considerar trabalhar no distrito da Luz Vermelha. Noah corta essa ideia imediatamente. Em vez disso, ele oferece à mãe dela um emprego na mansão, além de uma casa para morar. Dominada pela emoção, Zoe desaba em lágrimas, agradecendo repetidamente. Embora pareça pura bondade, ninguém sabe que há mais por trás disso. Permitir que sua serva seguisse esse caminho mancharia seu nome. Mais importante ainda, lealdade como essa é difícil de comprar. Depois disso,
Noah chama o mordomo Dylan e ordena que ele compre o máximo de terras possível em Dozo. Ele prevê que bandidos logo irão invadir a região. Dylan fica chocado com a capacidade de previsão de Noah, especialmente considerando sua idade. Na verdade, Noah já viu exatamente esse cenário acontecer em sua vida passada. Para financiar a compra, Noah decide vender terras ao sul da capital, um presente dado pelo próprio rei. Dylan alerta que isso poderia ser considerado um crime, mas Noah diz que assumirá as consequências. É isso que os nobres devem fazer. Tocando por essas palavras, Dylan aceita. No dia seguinte, Noah vai pessoalmente a Dozo para inspecionar as terras. Henry aparece novamente e percebe que Noah levou Leviatã consigo. Ele o alerta de que a espada tem vontade própria e só deve ser usada no momento certo. Ao chegarem, encontram Dozo em ruínas. Noah deduz rapidamente que os registros de posse de terra provavelmente foram destruídos na inundação, o que significa que as compras devem ser feitas por meio de registros oficiais. Enquanto observa a área, Noah prova comida de ajuda distribuída e percebe que está estragada. Então o oficial local, Lord Garo, aparece e admite abertamente ter desviado fundos. Furioso, Noah o confronta. Garo ri e puxa sua espada. Nesse momento, Leviatã voa sozinha e começa a testar Noah, inundando seu corpo com poder amaldiçoado. Pouco antes de desmaiar, Noah resiste e conquista o reconhecimento da espada. Ela se submete. Garo avança, mas Noah ataca primeiro, decapitando-o com um único golpe limpo. Para assustar os capangas restantes, ele crava Leviatã no chão, deixando para trás uma cratera sem fundo. Logo depois, Rovan chega e se ajoelha ao reconhecer Noah. Os aldeões fazem o mesmo. Noah ordena que a justiça seja restaurada e que a distribuição correta de alimentos seja retomada, conquistando a gratidão do povo. A notícia chega até Albert, que sorri de canto, percebendo que Noah é muito mais perigoso do que esperava. Quando Noah se encontra com seu pai mais tarde, em vez de punição, ele recebe elogios. Sua habilidade de água aumentou ainda mais devido aos novos subordinados que conquistou. Impressionado, o imperador diz a Noah para continuar servindo ao império, e Noah concorda. No dia seguinte, Noah vai até um pequeno restaurante local na rua Hyde, em busca de uma cantora de rua popular que costuma se apresentar ali. Ao entrar no local, ele se senta e observa em silêncio. Não demora muito até que uma garota de cabelos rosas se adiante e comece a cantar. Enquanto ela canta, Noah escuta atentamente. Ele acha que a voz dela não é ruim, mas percebe claramente que sua técnica ainda tem muito espaço para melhorar. De repente, o clima no restaurante muda completamente quando 3 homens de aparência rude começam a gritar, chamando a atenção de todos. Eles gritam com Aliki, exigindo saber por que ela está perdendo tempo cantando em vez de encontrar uma forma melhor de pagar a dívida que seus pais devem a eles. Com a voz trêmula, ela diz que ainda não tem dinheiro suficiente para pagar a dívida. Os homens começam então a discutir a segunda melhor forma de uma mulher pagar uma dívida. Antes que a situação piore, Noah se levanta de repente. Ele caminha calmamente até os homens e os lembra de que é estritamente contra a lei imperial forçar uma criança a assumir as dívidas dos pais. Os homens zombam dele, e um deles o agarra pela camisa, preparando-se para atacá-lo. Em resposta, Noah contra-ataca instantaneamente usando o poder de sua espada Leviatã. A força esmagadora choca todos no local. Os 3 homens entram em pânico e fogem imediatamente do restaurante. Quando o perigo passa, Noah se volta para Aliki e fala com ela de forma gentil. Ele pergunta quanto ela precisa por mês para sobreviver, e ela explica que grande parte de suas despesas vai para o tratamento médico de sua mãe. Ao ouvir isso, Noah diz que, a partir de agora, ele pagará a ela 25 ren todos os meses, para que ela possa se dedicar totalmente ao canto. Ali agradece profundamente a Noah e promete que não o decepcionará. Mais tarde, naquela mesma noite, Noah retorna para casa e se depara com os mesmos 3 homens que havia enfrentado no restaurante, ajoelhados diante do portão do palácio. Eles mantêm a cabeça baixa, implorando perdão por suas ações anteriores. Noah olha para eles e, em vez de recebê-los, diz calmamente às criadas para que os mandem embora, explicando que um príncipe não é alguém que eles possam ver quando bem entenderem. Pouco depois, seu irmão mais velho, Henry, aparece e concorda com a decisão de Noah. Noah então leva Henry para dentro e explica que sua escolha não foi apenas para proteger a dignidade da realeza. Ele conta o que aconteceu no restaurante. Henry fica genuinamente impressionado com essa forma de pensar. Apesar da pouca idade de Noah, ele conseguiu pensar vários passos à frente. Mudando de assunto, Henry pergunta sobre a espada Leviatã e se os rumores de que Noah a dominou são verdadeiros.
Noah confirma e diz que isso só foi possível graças ao conselho que Henry lhe deu. Henry admite que nunca imaginou que algo assim fosse possível e elogia Noah por ter descoberto isso. Mais tarde, do lado de fora do palácio, os mesmos 3 homens ainda aguardam Noah sair. No instante em que um deles o vê, tenta atacá-lo, mas Noah libera rapidamente uma pequena parcela de seu poder. O homem recua aterrorizado e pede desculpas. Confuso, Henry pergunta o que Noah acabou de fazer, e Noah explica que apenas os intimidou usando o poder de sua espada. Naquela mesma noite, Noah é convidado para um baile real. Ao chegar ao salão, todos começam a aplaudi-lo. Um lorde chamado Haddock, que está ao seu lado, percebe que Noah carrega algo na cintura. Noah explica que se trata da espada Leviatã, um presente do próprio príncipe herdeiro. Assim que todos ouvem isso, a sala inteira reage em choque. Um dos convidados supõe que a espada deva ser apenas uma réplica. Para provar o contrário, Noah libera uma pequena parte do poder da espada. Os convidados imediatamente recuam, tomados pelo medo diante da força esmagadora que sentem. Durante o resto do evento, muitos nobres começam a se alinhar um após o outro apenas para se apresentar a Noah. Cada um o cumprimenta com respeito e diz o quão honrado está por estar em sua presença. Depois de um tempo, os próximos da fila se aproximam, revelando-se Brian Allen, o chefe da companhia Brian, junto de sua filha Cindy. Após observar por um momento, Noah deduz algo surpreendente. Cindy não é filha biológica de Brian, mas sim adotiva. Não só isso, como ele também percebe que Cindy foi uma escrava no passado. Brian se ajoelha diante de Noah e admite que é verdade. Ele explica que inicialmente comprou Cindy como escrava, mas ao notar o quão rápido ela aprendia e o quão inteligente era, decidiu adotá-la como filha. Noah sorri e convida Brian e Cindy para visitarem sua mansão no futuro. Brian concorda respeitosamente, dizendo que será um prazer. Em seguida, ambos se retiram educadamente do evento. No dia seguinte, Noah passeia tranquilamente pela cidade quando encontra seu irmão Oscar, o 8º príncipe do reino. Após conversarem por um tempo, Oscar o convida para uma caça ao tesouro. Noah aceita, e os dois seguem imediatamente para a Rua Cobal. Eles passam a maior parte do dia procurando em lojas e barracas, mas não encontram nada especial. De repente, Noah nota um livro que chama sua atenção e decide comprá-lo. Oscar examina o livro mais de perto e congela em choque ao perceber que se trata do Grimório de Andrea, o feiticeiro lendário. Dependendo do conteúdo, o livro poderia valer até 1000 rã. Oscar pergunta como Noah sabia que o livro era verdadeiro, mas, na realidade, Noah não fazia ideia. Ele só o comprou porque, no instante em que tocou no livro, um mais foi adicionado ao seu atributo de sorte. De repente, Noah saca a espada Leviatã e começa a despejar lentamente parte de sua energia no Grimório. Após algum tempo, ele perde o controle do livro, que escorrega de suas mãos, cai no chão e se abre sozinho em uma página de feitiço. Isso ativa o tomo proibido, fazendo com que a alma do feiticeiro selada dentro dele se materialize diante deles. Noah ergue calmamente a espada Leviatã e desfere um único e poderoso golpe, atingindo a alma do feiticeiro e a apagando completamente por conta própria. Após o inimigo ser derrotado, Noah olha para sua tela de status e percebe que sua habilidade de vento alcançou o rank SS. Ele se vira rapidamente para verificar Oscar, que está completamente atônito, mal acreditando no que acabou de testemunhar. De repente, um comerciante se aproxima e se ajoelha diante deles. Ele se apresenta como Alan, dono de uma loja de antiguidades próxima. Alan explica que sente que deve mostrar a eles um artefato que acredita ser um verdadeiro tesouro. Já dentro da loja, ele apresenta um anel estranho e raro, dizendo que há rumores de que ele só revela sua verdadeira forma quando seu legítimo dono aparece. Curioso, Noah decide experimentar o anel. No momento em que o coloca no dedo, o anel reage, emitindo uma luz estranha e se transformando, envolvendo o corpo de Noah e formando uma armadura de altíssimo nível ao seu redor. Ao ver isso, Oscar intervém e diz a Noah para não se preocupar com o pagamento. Ele afirma que cuidará disso pessoalmente e pede que Noah considere o anel um presente. Pouco depois, Oscar deixa Noah e se despede. Quando Noah está prestes a entrar em casa, o homem rude do restaurante avança repentinamente e tenta atacá-lo. O anel forma instantaneamente um escudo protetor, bloqueando completamente o golpe. O cocheiro reage rápido e derruba o agressor no chão. Mais tarde naquela noite, Noah retorna ao restaurante para assistir Ali cantar. Durante a apresentação, 2 homens bêbados sobem ao palco e começam a brigar por ela. Noah aparece diante deles e usa a espada Leviatã para golpeá-los. Depois que tudo se acalma, Noah fala com o dono do restaurante e pede que ele não permita mais a entrada de pessoas assim. Em seguida,
Ali se aproxima de Noah e diz que não sabe como poderia retribuir tudo o que ele fez. Noah responde gentilmente que ela não precisa retribuir nada. Tudo o que ele pede é que ela continue cantando. Ele então volta ao seu lugar e passa o resto da noite, ouvindo em silêncio a voz angelical de Ali. No dia seguinte, Noah recebe a visita de Ded Muri, o governador-geral de Ajo. Como parte da tradição imperial, os príncipes recebem o controle de territórios para aprenderem a governá-los adequadamente. Ded Muri explica que é natural de Área, mas que atualmente está estacionado em Ajo por ordem imperial. Sua missão é controlar as inundações da região, mas, apesar de seus esforços, a situação só piorou. Ajo é uma terra fértil que produz grandes quantidades de grãos, localizada ao longo da curva de um enorme rio. No entanto, esse mesmo rio é a fonte do desastre. Segundo o governador, o verdadeiro motivo de as inundações não terem sido resolvidas não é a falta de planejamento, mas a falta de recursos. Embora o projeto tenha sido aprovado pelo Império, o Ministério das Finanças continua fugindo da responsabilidade e inventando desculpas em vez de liberar os fundos. Ao ouvir isso, Noah não hesita e decide enfrentar o problema pessoalmente. Ele vai direto à mansão do comissário das finanças, Mubray, onde encontra o homem tranquilamente comendo um bife. Antes que Mubray possa dizer qualquer coisa, Noah o interrompe bruscamente e diz para ele ficar em silêncio se pretende tratar aquilo como algo que uma criança não entenderia. Essa única frase faz com que Mubray perceba instantaneamente que subestimou o jovem príncipe. Forçando um sorriso constrangido, Mubray explica que o imperador Arara ficou tão entristecido com as enchentes em Ajo que isentou o território de pagar impostos durante todo o ano. E, por causa dessa perda de arrecadação, o tesouro supostamente não teria fundos disponíveis para enviar. Noah pergunta imediatamente se o comissário está brincando, deixando tanto Mubray quanto Ded Muri chocados com o tom direto e severo do garoto. Noah aponta que os impostos deixaram de ser cobrados justamente porque não havia impostos a cobrar, o que foi um ato de misericórdia da coroa. Ainda assim, Mubray está usando essa misericórdia como desculpa válida para abandonar um território inundado em extrema necessidade. Sentindo a pressão, Mubray muda rapidamente sua explicação e afirma que o Tesouro Nacional está atualmente ocupado com a construção de um novo resort de verão para o imperador Arara. Então, para que o governante possa passar férias em um lugar mais fresco do que a capital naquele momento, Noah perde completamente a paciência. Ele condena abertamente Mubray por seu desrespeito a Ajo, acusando-o de valorizar um palácio de férias acima das vidas das pessoas que sofrem com as enchentes. Em seguida, ele ameaça levar o assunto diretamente ao próprio imperador. Ao ouvir isso, Mubray entra em pânico, cai de joelhos e implora por misericórdia ao príncipe. Noah concorda em deixar o assunto de lado sob uma única condição: o orçamento deve ser transferido imediatamente para Ajo. Mubray sai correndo para cumprir a ordem, enquanto Ded Muri fica atônito, profundamente impressionado com o fato de um garoto de apenas 6 anos ter forçado um alto oficial da coroa a se ajoelhar sem ceder em nenhum momento. O governador se desculpa por envolver Noah no problema e parte para lidar com as enchentes usando os fundos que finalmente foram liberados. No momento em que Ded Muri está se retirando, Noah é informado de que o imperador Arara o convocou. Noah responde prontamente e, ao se encontrar com o pai, o imperador o elogia por ter resolvido a situação em Ajo de forma tão eficiente. Noah se surpreende por o imperador já saber de tudo o que aconteceu em tão pouco tempo, e Arara explica que informação é uma arma que seu filho deve sempre buscar aprimorar. Noah responde que apenas fez o que lhe pareceu natural. Mas o imperador rebate dizendo que agir naturalmente é, na verdade, algo muito difícil. Colocando a mão sobre a cabeça do filho, o governante expressa o quanto está impressionado com Noah. Apesar de Noah ter apenas 6 anos, quando o imperador pede que ele se levante, percebe que a espada Leviatã encolheu de tamanho para se ajustar perfeitamente à altura de seu mestre. Arara elogia o controle de Noah sobre uma espada mágica com uma história tão aterradora, o que faz Noah se lembrar de quando Leviatã foi provocada e liberou a aura macabra que quase sufocou todos na sala. Por causa desse perigo, o imperador decide que o melhor seria designar a Noah um instrutor adequado, para que ele possa manejar a espada com segurança. Ele então convoca Damian Noble, o maior espadachim do Império, para ensinar o jovem príncipe. Para surpresa de Noah, Damian pede para testá-lo em um duelo. O imperador Arara hesita, lembrando que Noah ainda é apenas uma criança. Mas Damian explica que deseja apenas avaliar o talento de Noah, não sua técnica. Com a permissão concedida, Damian diz a Noah para atacar da forma que quiser. Noah avança diretamente contra ele e, naquele instante, as memórias de Leviatã sobre seus antigos mestres irrompem dentro dele. Os dois colidem e, após várias trocas de golpes, Noah choca todos ao desarmar o maior espadachim do Império. Para Noah,
Isso era exatamente o que se esperava de uma espada mágica que o havia escolhido como mestre, já que seus antigos portadores certamente eram extremamente habilidosos. Ainda mais surpreendente, Damian Noble se ajoelha diante do Imperador Arara e declara que não tem nada a ensinar ao garoto. Embora Noah ainda possua a força física de uma criança, ele derrotou Damian usando pura técnica, o que significa que o príncipe já possui a habilidade de um mestre. Damian acredita que seria arrogância pensar que poderia ensinar alguém assim. Rindo alto, o imperador nomeia Noah como examinador-chefe da seleção noturna deste ano. Atônito, Noah se curva diante do governante e promete dar o seu melhor em sua nova função. A seleção noturna é um evento anual gigantesco que envolve todo o império. Normalmente, os guerreiros lutam em preliminares regionais antes de se enfrentarem em batalhas mortais na capital, onde o vencedor ganha o título de cavaleiro e entra para a classe alta. No entanto, neste ano, esses cavaleiros se tornarão subordinados diretos de Noah Arara. Quando o imperador pergunta se Noah julgará com base apenas na força bruta ou na vitória, Noah anuncia que está abolindo completamente as preliminares regionais. Ele quer que todos lutem diante dele, pois o império é grande demais para monitorar cada região de forma justa, e ele se recusa a permitir que grandes talentos sejam perdidos. Mais tarde, de volta à sua mansão, Noah pergunta a Zoe se as pessoas de sua vila pretendem participar. Ela explica que sim, pois a seleção noturna é a única chance de pessoas comuns se tornarem alguém importante. No entanto, ela admite que normalmente apenas um representante é enviado por ano, já que viagem e hospedagem na capital são extremamente caras. Ao ouvir isso, Noah decide eliminar esse obstáculo também. Ele convoca Dylan e ordena que ele compre todas as casas vagas na capital e, se isso não for suficiente, que construa dormitórios. Quando Byron Allen apresenta mais tarde uma estimativa dos custos com alimentação, Noah percebe que o valor está muito mais baixo do que o esperado. Byron admite que ofereceu um preço especial porque o pedido veio do 13º príncipe, mas Noah corta isso imediatamente, afirmando que comerciantes nunca dão descontos por bondade. Envergonhado, Byron muda de assunto e menciona que o recrutamento de servos ocorrerá junto com a seleção de cavaleiros. Noah aponta friamente as vantagens de colocar alguém leal dentro do palácio, chegando a sugerir que os benefícios seriam ainda maiores se o imperador Arara ordenasse que tal mulher passasse a noite com ele. Suando frio, Byron admite que já pagou adiantado. Noah concorda em fazer a recomendação se a candidata for uma mulher de quem ele realmente goste. Mais tarde naquela noite, Noah reflete em sua carruagem sobre o quanto seu status aumentou. De repente, ele percebe que seu atributo de água diminuiu e presume que algo aconteceu em Almria. Ele corre para o palácio, onde o imperador Arara já sente que há problemas. Uma rebelião é confirmada, envolvendo cerca de 5.000 pessoas. Após analisar a queda no status, Noah conclui que a rebelião é de pequena escala. Quando perguntado se deseja lidar com isso pessoalmente, Noah recusa e recomenda seu irmão Henry. Enquanto Noah e Henry continuam viajando na carruagem, Noah sente subitamente algo estranho através do poder de Leviatã. Uma sensação aguda de perigo o invade. Sem hesitar, ele ordena que a carruagem pare imediatamente. Então, figuras surgem ao redor. Homens encapuzados, armados com lâminas e armas de água, saem de seus esconderijos. Naquele instante, Noah percebe que são rebeldes de Almria. Um dos rebeldes avança para atacar Noah diretamente, mas ele saca Leviatã e, em um único lampejo, derruba o atacante instantaneamente. Ao ver isso, os demais inimigos avançam todos de uma vez. Noah envia os inimigos voando ou os derruba inconscientes um após o outro. Henry fica chocado com a facilidade com que Noah lidou com a emboscada coordenada. No dia seguinte, Noah ordena que Byron Allen compre toda a ração de cavalos próxima a Almria, provocando intencionalmente saques para enfraquecer a cavalaria rebelde. No começo do episódio, o imperador convoca Noah e o informa de que os assassinos capturados finalmente foram interrogados. De acordo com o depoimento deles, nunca foram enviados para matar Noah. Na verdade, a missão era sequestrá-lo e usá-lo como moeda de troca contra o Império. No entanto, Noah aponta imediatamente que assassinos que entregam informações com tanta facilidade geralmente estão mentindo. O imperador fica visivelmente satisfeito com o instinto afiado do filho e o elogia por ter um senso comum muito além da sua idade. Ainda assim, tranquiliza Noah, explicando que possui métodos confiáveis para determinar se alguém está mentindo ou não. Como Noah não tem interesse em aprender sobre métodos de tortura, decide acreditar na palavra do pai e encerrar o assunto. O imperador então muda de assunto e elogia Noah pela rapidez com que lidou com a situação dos rebeldes. Ele explica que, se Noah tivesse sido capturado, reprimir a rebelião teria se tornado muito mais complicado. Além disso,
demonstra admiração genuína pela decisão de Noa de atacar os cavalos dos rebeldes em vez dos soldados. Os olhos de Noa se arregalam em choque, pois ele havia apenas dado a Allen a ordem para comprar ração minutos antes, e ainda assim seu pai já sabia. O imperador continua, dizendo que, embora deixar os próprios rebeldes passarem fome fosse a estratégia óbvia, uma que até o príncipe herdeiro Albert sugeriu, a abordagem de Noa foi mais inteligente. Ao enfraquecer os cavalos, ele reduziu o poder de combate dos rebeldes sem provocar baixas desnecessárias, e ainda usou o próprio dinheiro para isso. O imperador dá um tapinha no ombro de Noa, dizendo que ter boas ideias é uma coisa, mas agir com decisão exige verdadeira coragem. Como recompensa, ele concede a Noa permissão para adicionar uma espada ao brasão de sua família. Embora pareça algo pequeno, isso é uma honra extraordinária. Em uma nação guerreira como a deles, adicionar uma espada a um brasão sem aprovação imperial é punível com a morte. Até mesmo ter permissão para adicionar uma bandeira é considerado uma conquista para a vida inteira. Assim, Noa luta para esconder sua empolgação ao receber esse raro reconhecimento. Mais tarde naquele dia, Alan visita Noa, que caminha em sua direção com passinhos curtos. Noa comenta que Alan chegou mais cedo do que o esperado, e Alan responde que já conhece todos os tipos de ração vendidos nos mercados e todas as rotas de transporte, então comprá-las não será difícil. Ainda assim, ele alerta Noa de que Karen, o líder dos rebeldes, é um homem implacável que não vai parar diante de nada para alcançar seus objetivos, aconselhando-o a manter cautela. A conversa é interrompida quando uma criada entra correndo e informa que um homem ferido desabou no portão da mansão. Noa vai investigar e encontra um cavaleiro gravemente ferido ajoelhado diante dele. O cavaleiro afirma que uma rebelião eclodiu em Almria e que seu superior está envolvido, mas ele se recusou a seguir a ordem e arriscou a própria vida para alertar o príncipe. Alan descarta o ato, apontando que eles já sabiam da rebelião. Mesmo assim, Noa agradece sinceramente ao cavaleiro e ordena que a criada trate de seus ferimentos. Alan o segue, confuso, e pergunta por que ele está desperdiçando dinheiro com informações que já tinham. Noa explica calmamente que a recompensa não é pela informação, mas pela lealdade e coragem do cavaleiro. Naquela noite, Zoe invade de repente o escritório de Noa, pálida e abalada. Ela desaba no chão antes mesmo de conseguir falar. Noa pergunta o que aconteceu, e ela lhe entrega uma bolsa contendo $500 junto com um pequeno frasco. Entre lágrimas, explica que um homem desconhecido lhe ofereceu o dinheiro em troca de dopar Noa com uma poção do sono e entregá-lo. Noa percebe imediatamente que os rebeldes estão ficando desesperados. Quando ele pergunta por que ela trouxe o frasco até ele em vez de seguir com planos, Oi começa a chorar, admitindo que foi ameaçada de morte caso falhasse, mas que nunca conseguiria traí-lo em silêncio. Noa vai até sua mesa e escreve um cheque de $5.000, dizendo que essa é a recompensa por ela não ter vendido sua lealdade barato. Zoe fica sobrecarregada e insiste que não pode aceitar, mas Noa diz firmemente para que aceite. Enquanto ela chora e agradece, Noa explica que precisa da ajuda dela em mais uma coisa. Ele diz que vai beber a poção e fingir desmaiar, e que ela deverá conduzir os rebeldes até ele. Assim que o levarem, ela deve fugir antes que decidam silenciá-la. Assustada, mas confiando nele, Zoe concorda. Algumas horas depois, Noa acorda no meio do nada e ouve os sequestradores discutindo. Ele espera até que o efeito da droga passe completamente, então verifica suas amarras e percebe que suas mãos e pernas estão amarradas. Para o azar dos rebeldes, eles não percebem que desta vez Noa escondeu Leviathan dentro da orelha, em vez de um lugar mais óbvio. Ele recupera a espada, restaura seu tamanho original e usa seu anel mágico para formar uma lâmina de água que corta as cordas. Para entender o que aconteceu, Noa acessa a memória da espada e se vê inconsciente em seu escritório enquanto Zoe foge e os rebeldes o levam em uma carruagem aberta. Com a recapitulação concluída, Noa se prepara e confronta os rebeldes reunidos ao redor de uma fogueira. O líder deles amaldiçoa quem fez os nós mal feitos. Um dos rebeldes avança para recapturá-lo, mas antes mesmo de reagir, Noa investe e corta seu pescoço com precisão, matando-o instantaneamente. Os demais ficam paralisados de medo, enquanto Noa anuncia que só queria informações. Infelizmente para eles, nenhum sequer sabe que não foi Henry quem derrotou os assassinos anteriormente. Quando sacam suas armas, Noa os derrota sem esforço. Nesse momento, Zoe aparece com um grupo de cavaleiros, explicando que ficou preocupada e veio resgatá-lo. Noa observa que não era necessário, pois os rebeldes já foram eliminados, e ordena que os cavaleiros os levem embora. Enquanto fazem isso, um dos rebeldes deixa cair uma adaga estranha. Quando um cavaleiro tenta pegá-la, Noa sente imediatamente algo errado e ordena que todos recuem. A adaga irradia uma intensa energia amaldiçoada,
e Noa se lembra dos rebeldes mencionando uma arma amaldiçoada destinada a matá-lo caso tudo desse errado. Através da maldição, Noa vê brevemente o rosto do homem que a criou e o reconhece instantaneamente como Karen. Decidindo agir pessoalmente, Noa pergunta a Leviatã se ela pode ajudá-lo a executar seu plano. A espada lendária responde brilhando, e Noa canaliza seu poder amaldiçoado em uma enorme corrente de água que dispara para o céu, atravessa metade do império e atinge Karen diretamente. No dia seguinte, o imperador convoca Noa novamente e se abaixa até a altura dele, dando-lhe tapinhas orgulhosos nos ombros. Os relatórios confirmam que o líder rebelde foi encontrado morto com um buraco perfeitamente limpo na testa, claramente causado por um jato de água de precisão impossível. Noa confirma casualmente que travou Karen usando ódio impregnado na adaga amaldiçoada e realizou um disparo de longa distância, a centenas de quilômetros de distância. Com o líder morto, Henry rapidamente reprime a rebelião e todos os envolvidos são presos. Uma grande assembleia é convocada para decidir a punição, e o imperador inicialmente ordena que os rebeldes sejam esquartejados. Enquanto a corte celebra, Noa avança e se ajoelha respeitosamente, pedindo ao imperador que reconsidere. Ele explica que a punição deve seguir a lei, que não permite o esquartejamento. De acordo com o código legal, os líderes devem ser partidos ao meio, enquanto o restante é enviado para trabalhos forçados. Noa alerta que quebrar a lei prejudicaria a reputação do imperador e minaria a confiança pública. Após um silêncio atônito, o imperador concorda e ordena a punição máxima permitida por lei. A corte explode em elogios à sabedoria de Noa, rendendo-lhe até o título de príncipe sábio, que aparece imediatamente em sua janela de status. Mais tarde, Noa apresenta seu plano inovador para o próximo exame de seleção noturna, demonstrando que julgará os participantes com base em quão perto conseguem chegar de atingi-lo através de suas defesas. Mais uma vez, o imperador fica impressionado, embora em particular se preocupe com o poder selado de Leviatã. Depois, ao ordenar que um tesouro especial seja trazido, o imperador se pergunta se Noa pode ser aquele capaz de empunhar o verdadeiro poder da espada. No dia seguinte, finalmente chega a tão aguardada prova de seleção noturna, que começa logo ao amanhecer. Plebeus vêm até mesmo dos cantos mais profundos e remotos do império, todos se dirigindo à capital apenas para testemunhar o nascimento da próxima geração de cavaleiros do império. Normalmente, o evento já atrai um bom público, mas neste ano está em um nível completamente diferente. As ruas estão lotadas, as arquibancadas transbordam e o ar está carregado de empolgação. O motivo é simples. Rumores se espalharam como fogo dizendo que um dos juízes responsáveis pelo exame não é outro senão Noa, o próprio príncipe sábio. Só a ideia de vê-lo pessoalmente já é suficiente para tirar as pessoas de casa, e todos querem descobrir se as histórias sobre sua genialidade e poder são realmente verdadeiras. Na plataforma de julgamento, Noa parece completamente indiferente à multidão gigantesca. Enquanto os candidatos se alinham abaixo, ele se senta calmamente, tomando chá de forma relaxada, como se estivesse em um encontro tranquilo à tarde, e não em um exame de alto risco. Seu plano para o dia já está definido. Em vez de julgar posturas de espada ou técnicas chamativas, ele pretende testar os candidatos usando seu anel de defesa, forçando-os a mostrar sua verdadeira força, determinação e obediência. Sem aviso, um dos candidatos avança e lança um ataque direto contra Noa. Mas Noa nem sequer se mexe. Em um instante, seu anel de defesa se ativa sozinho e bloqueia o golpe sem esforço. O candidato cerra os dentes e começa a atacar a barreira repetidamente, mas não importa o quanto tente, o escudo não apresenta nenhuma rachadura. Os espectadores observam em silêncio atônito enquanto o ataque se mostra completamente inútil. É nesse momento que a ficha cai para todos. Esse é o verdadeiro poder do príncipe sábio. Do alto, o imperador observa tudo com um leve sorriso, admitindo para si mesmo que o exame deste ano já é muito mais interessante que o anterior. Ainda assim, ele sabe que espetáculo não é o objetivo. O verdadeiro propósito é identificar cavaleiros realmente dignos de servir o império, e ele está ansioso para ver que tipo de pessoas Noa escolherá. Conforme o dia avança, um candidato após o outro se apresenta, apenas para ser barrado pelas defesas de Noa. Ao pôr do sol, a situação começa a parecer desesperadora. Um mago, visivelmente tremendo, decide apostar tudo e despeja toda a sua reserva de mana em um ataque de chama gigantesco direcionado diretamente a Noa. O fogo avança com fúria, mas Noa ergue calmamente uma barreira, impedindo que o calor sequer o alcance. Observando isso, Noa suspira internamente. Até aquele momento, nenhum candidato realmente se destacou. Ele admite para si mesmo que o exame tem sido bastante decepcionante e, como o próximo participante é o último do dia, ele não espera que nada mude. Então, uma candidata loira dá um passo à frente.
Ela aperta o punho da espada e avança. Como esperado, o escudo se ativa e bloqueia seu golpe. Mas, no instante seguinte, algo inacreditável acontece. Com pura força física e um timing perfeito, ela força a lâmina através da barreira, conseguindo quebrar o escudo e deixar um ferimento superficial em Noah. Todo o local fica em silêncio absoluto. Os olhos de Noah se arregalam em choque e, antes que alguém possa reagir, os guardas correm e imobilizam a garota imediatamente. No entanto, Noah ergue a mão e ordena que eles parem. Ele pergunta o nome da garota, e ela responde com firmeza, Shirley Grant. Para a incredulidade de todos, Noah anuncia que Shirley foi aprovada no exame. A multidão entra em choque, pois ela é a primeira e única candidata a passar o dia inteiro. Noah é elogiado pelos espectadores, que começam a chamá-lo de um governante generoso e magnânimo. Shirley é então escoltada até a mansão de Noah. Ao se ajoelhar diante dele, o medo aperta seu coração. Ela está convencida de que ferir a realeza, mesmo que acidentalmente, resultará em uma punição severa. Mas Noah rapidamente descarta suas preocupações, dizendo para ela não pensar demais e garantindo que foi claramente um acidente. Então, com um sorriso calmo, ele solta uma bomba, pede que ela o ataque novamente usando o mesmo golpe. Shirley congela, completamente surpresa, mas reúne sua determinação e obedece. Ela se levanta, avança com a espada mais uma vez, e desta vez Noah levanta corretamente seu escudo. O ataque é bloqueado sem qualquer esforço. Noah explica que isso é o que ele poderia ter feito antes se realmente quisesse impedi-la. Ele permitiu deliberadamente que o primeiro golpe atravessasse porque queria testar sua obediência e coragem. Afinal, o dever de um cavaleiro é seguir ordens sem hesitação, e ele não tem utilidade para alguém que se contenha por medo. O fato de Shirley tê-lo atacado com sinceridade 2 vezes, mesmo depois de feri-lo uma vez, prova que ela possui a determinação e a coragem necessárias para ser uma verdadeira cavaleira. Ao ouvir isso, Shirley fica sem palavras. Tomada por respeito, ela se ajoelha e jura lealdade a ele, prometendo servi-lo fielmente pelo resto da vida. Noah aceita o juramento com um aceno de cabeça e, em seguida, verifica casualmente seus status, percebendo que ganhar Shirley como subordinada aumentou significativamente suas habilidades. Nesse momento, Lois chega e informa que um médico chamado Croy veio examinar o ferimento. Croy inspeciona cuidadosamente a lesão e confirma que é superficial, sem danos internos. Enquanto observa o exame, Shirley fica fascinada com os métodos profissionais de Croy. Ela admite que em sua vila não existem médicos. Em vez disso, eles dependem de anciãos que rezam ou realizam rituais quando alguém fica doente. Noah imediatamente enxerga um problema e uma oportunidade. Ele conclui que a maneira mais rápida de formar médicos é por meio de aprendizes. Ele ordena que Shirley selecione as pessoas mais inteligentes de sua vila e pede que Croy as treine pessoalmente. Sem hesitar, Croy concorda. Noah ainda cobre todas as despesas, deixando Shirley profundamente comovida por sua generosidade. Naquela noite, Shirley permanece na mansão. Quando a manhã chega, ela acorda cheia de determinação e desce as escadas vestindo sua armadura completa. No caminho, ela ouve as criadas fofocando sobre com quem Noah poderá se casar no futuro. Zoe encerra o assunto, lembrando-as de que Noah tem apenas 6 anos. René zomba, apontando que a maioria dos príncipes já é casada aos 15. Rihanna tira conclusões precipitadas, assumindo que Zoe deve estar secretamente apaixonada por Noah. Zoe nega, explicando que estuda magia apenas para ser útil a ele, e então sai apressada, visivelmente envergonhada, deixando Shirley observando-a com admiração. Pouco depois, a seleção noturna chega oficialmente ao fim, e Noah recebe elogios por seu julgamento. Sentindo-se satisfeito, ele decide organizar uma pequena celebração e convida seu velho amigo Ali para se apresentar. Durante a festa, Byron chega, e Noah revela que o evento também foi organizado para ajudá-lo a criar conexões com mercadores reais. Byron reconhece imediatamente a consideração de Noah. Mais tarde, Zoe entrega a Noah uma carta anônima, trazida por um mensageiro misterioso que fugiu imediatamente. Noah a verifica com sua espada Leviatã e confirma que é segura. Dentro, ele encontra um aviso sobre movimentos suspeitos entre os remanescentes dos rebeldes de Almria. Noah deduz que o informante é o mesmo soldado que o havia alertado anteriormente. Percebendo o perigo, ele planeja avisar seu irmão Henry, mas já é tarde demais. O soldado é descoberto e torturado, embora a unidade de Henry consiga resgatá-lo a tempo. Tomado pela culpa, Noah ordena que Zoe não economize esforços nem recursos para salvar o soldado.
No dia seguinte, Noah sai para fazer compras com Shirley para comprar um presente para Henry e acaba adquirindo uma rara escultura de vidro, apenas para destruí-la ao descobrir que Oscar possui a peça correspondente, aumentando assim seu valor. Ele explica a Shirley que objetos não são verdadeiros tesouros, pessoas são. 6 anos se passam. Noah, agora com 12 anos, se prepara para mais uma jornada enquanto os servos se despedem. Noah está sentado sozinho à mesa do café da manhã enquanto Zoe o serve, mas sua atenção está voltada para a nova criada chamada Gigi, que está ocupada olhando para fora da janela. Noah pergunta se algo a está incomodando, e ela responde que a fila de pessoas trazendo presentes de aniversário para ele ainda está enorme, mesmo depois de 3 dias. Noah entende por que isso deixou a nova criada tão confusa, e Zoe comenta que, no ano passado, os presentes continuaram chegando por uma semana inteira. Ao ouvir isso, Gigi entra em pânico, e Noah explica que não pode simplesmente receber os presentes e pronto. Ele precisa fazer cuidadosamente uma lista de cada presente e de quem o enviou, o que não é uma tarefa fácil. Por isso, ele colocou uma de suas criadas mais confiáveis, Evelyn, responsável por isso, o que lhe permite ficar tranquilo. Depois de terminar o café da manhã, Noah segue para a sede do Ministério dos Assuntos Militares, já que o imperador o designou pessoalmente para trabalhar lá. Ele chega à sala do ministro dos Assuntos Militares, que nada mais é do que o quarto príncipe, Henry. Henry e um cavaleiro recebem Noah. Antes de tratar dos assuntos oficiais, Henry diz que receberam uma ordem imperial para enviar um exército sob o comando do capitão Cavaleiro Rias para reprimir uma rebelião nas regiões do sul do império. Os bárbaros que se rebelaram são excessivamente confiantes e cruéis, por isso o plano é esmagá-los com força total. Ainda assim, Henry quer ouvir a opinião de Noah antes de tomar qualquer decisão. O plano faz sentido para Noah, que observa Rios, subordinado direto de Henry e um cavaleiro que já provou suas habilidades inúmeras vezes no campo de batalha. Noah acredita que podem confiar nele para a missão. No entanto, antes disso, ele faz apenas uma pergunta: quantos soldados ele realmente levará consigo? O cavaleiro começa a suar e hesita em responder, o que deixa Henry irritado, exigindo uma explicação imediata. Rios cai no chão e pede perdão, mas Noah acalma Henry, dizendo que não é nada grave. Noah lembra Henry de que os generais recebem financiamento da corte imperial com base no número de soldados que levam para a guerra. Porém, alguns generais incluem mercadores e outros ajudantes na lista para receber mais dinheiro e embolsar a diferença. Rios pede desculpas novamente, enquanto Henry fica furioso com sua ganância. Noah, então, pede que ambos se acalmem. Ele diz a Rios que está dentro de seus direitos contratar mais pessoas para ajudar o exército e até ficar com uma parte do financiamento. Henry também percebe que, ao registrar não soldados, podem se gabar de ter um exército maior do que realmente possuem, o que pode intimidar os inimigos. Ele elogia Noah por identificar tanto o desvio de recursos quanto seu possível impacto positivo na guerra. No entanto, Noah afirma que não podem usar esse método desta vez, pois o imperador exigiu uma vitória perfeita, sem margem para erros. Ele pergunta a Rios quantos não soldados ele registrou, e o cavaleiro, assustado, responde que cerca de 2.000. Noah ordena que ele consiga rapidamente o mesmo número de soldados reais, e Rios não tem escolha a não ser aceitar. Em seguida, Noah escreve um bilhete para o Ministério das Finanças e pede que Rios o entregue. O bilhete garante financiamento equivalente a 2.000 soldados para fins diversos, e Rios pode ficar com todo esse dinheiro. O capitão não entende porque está sendo recompensado por sua corrupção, mas Noah diz friamente que, em troca desse dinheiro extra, ele deve entregar uma vitória perfeita. Enquanto voltam para casa, Henry pergunta ao irmão mais novo se ele já participou de uma guerra. Noah confirma que não e observa seus atributos, que ainda estão no nível 1, já que nunca lutou em uma batalha real. No Império, a maioria das crianças da realeza morre jovem. Embora as causas oficiais sejam sempre doenças, na maioria das vezes elas são assassinadas por outros membros da família real em busca de poder. Nesse momento, a carruagem de Henry para bruscamente quando uma garota corre para frente, implorando por ajuda. Logo, várias crianças surgem dos becos escuros, seguidas por alguns capangas que tentam capturá-las para enviá-las à Ilha Epstein. Eles agarram as meninas e tentam levá-las à força. Quando Noah desce da carruagem e ordena que parem, os capangas não percebem com quem estão falando e mandam Noah voltar para beber o leite da mamãe. Noah não se deixa provocar pelos insultos fracos e pede o número de registro deles, já que o tráfico de escravos sem registro é ilegal no Império. Irritados com o questionamento, os capangas partem para a violência, mas Noah rapidamente invoca Leviathan e os derrota, deixando-os inconscientes sem matá-los. Todos ficam impressionados com sua habilidade, mesmo sem reconhecê-lo. Noah se aproxima das crianças para confortá-las quando, de repente,
um velho frágil sai das sombras e o cumprimenta. Ele declara abertamente ser o mentor do tráfico de escravos e avisa Noah para não se meter com ele, pois tem o apoio do primeiro príncipe, Gilbert. Noah percebe que o velho deve ser um dos parceiros de Epstein para agir com tanta ousadia e astúcia, e se pergunta como lidar com a situação. O velho ordena que Noah deixe as garotas para trás e finja que não viu nada, mas Noah não aceita isso. Ele pergunta a Henry se conhece o homem, e Henry nega. Noah diz que também não o conhece. Quando o velho tenta se explicar, Noah usa a energia amaldiçoada de Leviatã para deixá-lo inconsciente. Em seguida, Noah declara em voz alta que até canalhas sem nome estão usando o nome do primeiro príncipe hoje em dia. Ele afirma que o povo comum pode ser enganado, mas ele e seu irmão não. A multidão acredita em Noah quando alguém o reconhece como príncipe sábio. Noah então ordena que os soldados levem os homens à residência do primeiro príncipe e informem que estavam usando seu nome falsamente. Enquanto isso, ele decide levar as crianças para sua casa para confortá-las. Henry fica impressionado com o raciocínio rápido de Noah e explica que, se os homens realmente trabalhassem para Gilbert, ele não poderia matá-los, mas também não poderia permitir que o povo visse um príncipe ignorar o tráfico ilegal de escravos. Por isso, Noah os apresentou como impostores e os entregou a Gilbert, que provavelmente se livraria deles por serem um risco. Mais tarde, durante o jantar, o mordomo traz notícias importantes. Um mensageiro do primeiro príncipe Gilbert veio agradecer por capturarem os falsos que usavam seu nome e informou que eles seriam levados a julgamento, mas acabaram bebendo veneno e tirando a própria vida. Ninguém sabe disso, mas Gilbert o silenciou pessoalmente. Noah pergunta a Henry se Gilbert realmente controla uma rede clandestina de tráfico de escravos, e Henry confirma, dizendo que Gilbert leva uma vida luxuosa e gasta dinheiro de forma irresponsável, o que indica a existência de negócios ilegais. Noah pensa que, apesar de ser o primeiro príncipe, Gilbert é filho de uma concubina e nunca poderá se tornar imperador. Ele acredita que o tráfico de escravos e as propriedades privadas são apenas uma fachada para algo muito mais sinistro. Henry se surpreende com a rapidez com que seu irmão de 12 anos chegou a essa conclusão. No dia seguinte, Noah informa as crianças que puxou alguns contatos e agora elas estão livres para ir embora. Porém, elas não têm para onde ir, pois foram suas próprias famílias que as venderam. Noah percebe que, se voltarem, serão vendidas novamente. Então, decide acolhê-las. Ele ordena ao mordomo que providencie quartos e empregos para elas, e que cuide dos estudos de quem quiser estudar. A líder das garotas fica surpresa e pergunta se Noah vai comprá-las. Ele responde que não está comprando ninguém e que elas são livres para ir embora quando quiserem. No entanto, se decidirem ficar, ele não tolerará traição. O mordomo pede que agradeçam a Noah e as conduz para dentro. Enquanto observa as crianças partirem, Noah se lembra de sua filosofia de que pessoas são tesouros, o que o faz recordar algo que vinha planejando há muito tempo. Ele convoca Evelyn ao seu escritório, e ela começa a relatar que todos os presentes de aniversário já foram recolhidos. Noah responde que já sabia disso, e então desliza um envelope em sua direção. Evelyn fica curiosa, e Noah explica que ela está sendo dispensada de seu serviço para se tornar uma funcionária do governo, responsável por administrar uma região de seu território. Ellen não sabe como reagir ao ser promovida de criada a governadora regional. Noah diz que ela é a mais inteligente entre suas criadas e que apenas servi-lo seria um desperdício de seu talento. Ellen está pronta para recusar a promoção apenas para continuar servindo Noah, mas ele afirma que, se ela provar ser uma boa administradora, as pessoas o elogiarão por ter um bom olho para talentos. Ele ordena que ela deixe a mansão e vá trabalhar para ele, e isso é tudo que ela precisava ouvir. Logo depois, Noah é convocado pelo imperador, que ouviu falar de como ele defendeu a honra de Gilbert. Noah responde que tudo não passou de uma coincidência, pois seu único objetivo era resgatar as crianças e capturar os criminosos. Ele percebe que foi o próprio Gilbert quem relatou o caso ao imperador para evitar qualquer repercussão negativa e também para parecer inocente diante de todos. O imperador comenta que é lamentável que ainda existam criminosos tão imundos vagando livremente pelo mundo. Ele pergunta a Noah qual seria a punição adequada, e Noah responde que, de acordo com a lei, o líder do grupo deve ter o braço direito decepado. O imperador diz que Noah confrontou os criminosos abertamente e os prendeu, mas que, se fosse ele, teria se infiltrado disfarçado e apanhado dos criminosos para pegá-los em flagrante. O primeiro-ministro brinca dizendo que isso seria um crime contra a família imperial e que os criminosos seriam executados. Enquanto todos riem, Noah decide verificar a exatidão da afirmação. Ele diz que, se o imperador estivesse disfarçado e o criminoso não soubesse quem ele era ao bater nele, isso seria apenas uma agressão comum, e não um crime contra a família imperial. A corte fica em silêncio ao ouvir isso,
e Noa sente que foi longe demais ao corrigir o primeiro-ministro em uma situação hipotética. Antes que ele possa se desculpar, o imperador começa a rir e diz ao primeiro-ministro que venceu a aposta. Noa fica confuso. Então o imperador explica que havia feito uma aposta com o primeiro-ministro para ver se Noa seria capaz de corrigir erros quando se tratava de interpretar a lei. Noa se pergunta qual era o sentido de testá-lo, e a resposta vem imediatamente quando o imperador o nomeia como novo ministro da Justiça. A corte fica agitada ao ouvir isso e comemora, dizendo que Noa é apenas o segundo príncipe, depois de Henry, a se tornar ministro. Noa não sabe como reagir, mas o imperador e o primeiro-ministro trocam sorrisos satisfeitos, o que o deixa ainda mais confuso. Mais tarde naquela noite, Noa vai assistir à apresentação de canto de Ali, mas sua mente ainda está ocupada com o que aconteceu na corte. Ele pensa que há um motivo mais profundo por trás da nomeação como ministro da Justiça. No entanto, decide que pensar demais não vai trazer respostas naquele momento e resolve aproveitar o espetáculo. Ao mesmo tempo, o imperador recebe um relatório preocupante do primeiro-ministro e decide deixá-lo cuidar disso, pois ele próprio precisa lidar com um assunto ainda mais importante, que não pode mais adiar. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.